Fala galerinha, estamos começando mais um vídeo para vocês e essa é a nossa sexta série, Diário de uma Pessoa com Ansiedade. No caso, eu descobri que eu tinha TAG recentemente que eu digo assim, de uns anos para cá, digamos que uns 3, 4 anos. Mas eu passei a minha vida inteira sofrendo com crises de ansiedade, da qual eu não sabia que era crise de ansiedade. Eu achava que era, sei lá, doidice da minha cabeça, era estresse do dia a dia, era perturbação, era qualquer outra coisa, mas eu não sabia que se enquadrava dentro dos sintomas da ansiedade generalizada. E eu vim descobrir isso num processo longo, que vocês irão conhecer ao longo dos vídeos. Eu irei falar um pouquinho. Já nos vídeos anteriores eu já falo um pouco sobre isso. E nesse vídeo também, nos próximos, vocês irão conhecer essa trajetória. Foi difícil entender que muitos dos sintomas, muitas das coisas que eu sentia e as formas de comportamento tinha a ver com esta patologia da qual eu nem sabia que eu tinha, né? Mas as maneiras de enfrentamento, antes mesmo de eu descobrir que eu pertencia a essa classe dessa patologia, e também, pós, tratamento e como anda atualmente. Então, nos vídeos anteriores e posteriores e atuais, vocês irão ver essa trajetória minha, tá bom? Então, vamos para o nosso vídeo de hoje. No nosso vídeo de hoje, eu irei falar um pouquinho para vocês sobre as extremidades. Muito se acha, muito se pensa ainda, que a ansiedade tem sintomas específicos que não varia e não é real, porque cada ser ele é singular. E a mesma doença, a mesma patologia, a mesma doença, a mesma enfermidade, ela não acontece da mesma maneira para todas as pessoas. Por quê? Porque cada organismo, cada mente, ela se comporta, ela reage de formas diferentes. Ela dá significados diferentes para a mesma coisa. Então, a mesma doença, a mesma enfermidade, a mesma patologia não é vista e não é enfrentada da mesma maneira. Então, os sintomas também divergem em alguns pontos e muitas pessoas não sabem que os extremos também faz parte da ansiedade. Por exemplo, um dos clássicos, da gama aí de sintomas da ansiedade é a insônia, mas a hipersônia, dormir demais, também é um sintoma da pessoa com ansiedade. E eu tenho TAG, como eu já disse em outros vídeos e volto a repetir, aqui é o meu diário, Diário da pessoa com ansiedade. Eu raramente tenho insônia, raramente. Eu tenho ansiedade há muito tempo. Eu tenho crises de ansiedade. Eu tenho TAG e raramente eu tenho crises, assim, de insônia. Vamos dizer assim, em contradição, eu durmo demais. Porque para mim o sono ele é revitalizante. Eu busco o sono como uma forma de refúgio, como uma forma de fugir da realidade e de fugir dos sintomas ansiosos. Para mim, dormir é como poder fugir do mundo real,
É como poder fugir da aflição que está me atormentando, da tristeza que está me atormentando, dos pensamentos negativos que estão me atormentando, que eu não tenho o que fazer. Então, eu durmo para que o tempo passe mais rápido e quando eu acorde, eu já tinha esquecido daqueles pensamentos. Então, o que eu quero trazer para vocês é que, apesar da gente achar que os extremos não faz parte da ansiedade, ela faz parte da ansiedade. Outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês, o comer demais e não comer. Ambos são sintomas da ansiedade. Tem ansioso que come demasiadamente demais. Qualquer preocupação, qualquer alteração no humor, no pensamento, ele vai lá e come. Principalmente massa e doce, que isso sacia, faz com que ele se sinta um pouco menos ansioso e tende a engordar muito, a roer as unhas, né? São sintomas. Mas o extremo também é sintoma da ansiedade, como não comer, não sentir a necessidade do alimento. Quando vê o alimento, se sentir enjoado, vontade de vomitar, sentir náusea, sentir gosto amargo na comida, sentir gosto peculiar de animais, principalmente de insetos na comida, sentir gosto amargo, azedo, gosto de podre. Mesmo a comida estando boa, sentir sem sal, salgada ou com muito açúcar ou sem açúcar, ou sem tempero ou com muito tempero, sentir cheiro ruim na comida, mesmo ela estando ótima, também é sintoma da ansiedade. Então essas pessoas não conseguem comer e eu estou dentro desse quadro durante muito tempo. Eu achei que eu tinha algum problema. Durante muito tempo eu achei que eu tinha algum problema, sei lá, estomacal, alguma outra coisa mais séria, uma gastrite, alguma coisa, porque eu não conseguia comer, eu não conseguia me alimentar. Era uma dificuldade, e assim, isso muito tempo. E eu fui notando ao longo do tempo que alguns períodos era pior, como período de prova, de apresentação de trabalho, de alguma decisão que eu tinha que fazer, de alguma viagem. Quando eu estava muito pensativa, eu não conseguia me alimentar bem. A comida para mim tinha gosto ruim, tinha fedor, né, mau cheiro. E aquilo dificultava muito. Eu sempre fui muito magra, eu continuo magra, mas eu já fui pior. E chegou um momento que eu fui reduzindo a minha alimentação e as coisas que eu gostava. Eu já não gostava de quase nada. E cada vez mais eu ia reduzindo os alimentos que eu conseguia suportar comer. Então minha mãe ficou muito preocupada e ela me levou no médico. Ele passou uma bateria de exames, né? Para ver taxa, questão sangue, né? Urina, essas coisas todas. Então ele passou uma bateria de exames, eu fiz e não deu nada. Nenhuma alteração, estava tudo ok, estava tudo no limite. E ele recomendou para ela que me levasse no psicólogo. E na época, né, a gente não tinha muito conhecimento sobre a causa e minha mãe ficou até com raiva e eu também. Então a gente saiu de lá com raiva do médico porque ele mandou ir no psicólogo, não foi e pronto, e deixou pra lá, né? Tipo assim, não como porque tem frescura, é só isso. Só que não resolveu, né? E eu continuei ali cada vez mais
reduzindo a quantidade de alimentos. Alimentos que antigamente eu comia, achava gostoso, passei a detestar, não consegui suportar o cheiro, o sabor, e fui reduzindo. E claro que isso também fui emagrecendo, e essa magreza também, né, vai diminuindo as vitaminas do corpo, né, e a tendência, né, é você ficar mais fraco e adoecer mais. Então eu adoecia muito, né? Eu adoecia muito por falta, né, de vitamina. E o tempo foi se passando e a gente achava que realmente tinha a ver com frescura, né? Não comia porque não queria comer, que era cheio de pantinho. E quando eu vinha a descobrir que eu tinha ansiedade e que o não gostar de comer, o não conseguir comer fazia parte dos sintomas da ansiedade, eu fiquei abismada, porque eu não sabia. E conforme o tratamento, a psicoterapia foi acontecendo, do nada eu fui voltando a gostar dos alimentos que eu não gostava. E do nada eu fui começando a gostar de comer, a sentir fome. Para vocês terem uma ideia, eu não sentia fome. Para mim era um tormento a hora do café, a hora do almoço, a hora da janta. Quando ia chegando, eu já começava a ficar ansiosa, a ficar desesperada, porque quando eu olhava a hora, eu já sabia que estava chegando perto da hora de se alimentar e eu não queria. Eu não queria porque esse momento era um momento muito ruim. Eu não gostava de me alimentar. E conforme o tratamento psicológico foi acontecendo, isso naturalmente, sem eu nem perceber, eu fui voltando a comer. Eu fui voltando a introduzir na minha alimentação aquelas comidas que eu tinha deixado de comer. E eu fui percebendo que o gosto das comidas era saborosa. E que o gosto da comida tinha sal, tinha tempero, que tinha temperos que eram melhor do que outros. E que a alimentação, ela trazia uma sensação de prazer, de alegria para a nossa vida quando a gente come. Isso eu não sentia. Todo mundo dizia que um dos melhores prazeres da vida era comer e eu não achava um tormento. Então eu ficava pensando, como um ser humano acha comer gostoso? E hoje eu digo para vocês, eu como com prazer, eu gosto de comer. Eu não como muito, porque eu não me acostumei a comer muito, porque eu nunca gostei de comer. Então eu estou aprendendo a gostar de comer faz pouco tempo. Então ainda não consigo comer muito, porque meu estômago é pequeno, né? Pela quantidade de tempo que eu passei sem gostar de comer, me alimentando mal. Então, hoje eu gosto de comer, consigo gostar do sabor da comida, porém, ainda como um pouco, mas como bem mais do que eu já comi um dia. E eu estou felicíssima com esse avanço, porque eu não sabia, eu não tinha a menor ideia que não gostar de comer, sentir gosto ruim na comida, era um dos sintomas da ansiedade, né? E que com o tratamento isso seria resolvido. Fiquei muito feliz com isso. Então, nesse vídeo de hoje, o que eu quero trazer para vocês é que os extremos também é ansiedade. Que às vezes a gente pensa que determinada coisa não faz parte dos sintomas da ansiedade. E faz. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas mais fazem quando estão ansiosas é roer unha. Eu nunca roí unha. Unha. Para mim não é uma coisa interessante. Em compensação, porque o roer a unha é a maneira simbólica de tentar diminuir a ansiedade. Então, para diminuir a minha ansiedade, eu não roo unha. Eu busco outras alternativas.
como por exemplo rezar o terço e depois rezar ele de novo e depois rezar ele de trás para frente e rezar novamente. E outra forma que eu encontrava também de me acalmar era meditar à noite, quando estava todo mundo em silêncio, quando todo mundo ia dormir e apagava todas as luzes, sentar na minha cama e meditar, porque era aquela meditação era um descarrego, né, daquele monte emaranhado de pensamentos que o ansioso ele cria na mente, né, as cenas e as ideias que ele cria na mente durante o dia inteiro, que fica enchendo a cabeça e cansando o corpo. Então eu descarregava por forma da meditação e no outro dia eu conseguia me sentir mais produtiva, menos cansada e um pouco melhor, e um pouco menos ansiosa. Então não roía a unha, mas eu rezava, buscava a oração como uma forma de diminuir, porque para mim fazia com que eu diminuísse a ansiedade, aquela repetição de oração fazia com que eu me sentisse um pouco melhor. E a meditação também era uma forma que eu busquei durante muito tempo para diminuir as crises de ansiedade. Então, minha gente, nesse vídeo de hoje eu trouxe um pouquinho da minha história, já está muito comprido o vídeo, né? E como os extremos também se faz parte, né, dos sintomas ansiosos. Beijo para todos vocês. Se vocês já gostaram do meu vídeo, não se esqueça, minha gente, isso ajuda demais o nosso canal a crescer. Dá a tua curtida. Se você conhece alguém que também passa por isso, que também tem ansiedade, ou que não sabe ainda que tem ansiedade, mas que você percebe que tem sintomas, então envie esse vídeo para ele ou para ela, compartilha nas tuas redes sociais. Além de ajudar o nosso canal a continuar crescendo, também ajuda outras pessoas a se perceberem e quem sabe procurar ajuda e melhorar, né? Assim como eu. Beijo grande para vocês e até a próxima.